Na sessão de hoje, o Supremo Tribunal Federal deu continuidade ao julgamento dos embargos de declaração dos réus no caso do Mensalão. Em especial, havia muita expectativa com relação aos embargos do réu José Dirceu, que começaram e terminaram de ser julgados hoje pelo Supremo. Essa expectativa tinha sido em grande parte alimentada não apenas pelo fato de ser um réu muito importante do processo, mas porque nas sessões anteriores de julgamento dos embargos, a gente tinha presenciado embates acalorados entre os ministros, teses jurídicas lançadas por alguns ministros que teriam muitas implicações para possivelmente réus como José Dirceu, muita discussão entre os ministros sobre os limites dos embargos, o que eles poderiam discutir ou não ali. Essas expectativas todas de que essas questões apareceriam com mais força ainda no caso do José Dirceu foram em larga medida frustradas. A sessão de hoje, embora tenha havido discordância entre os ministros, embora eles tenham discordado com relação ao José Dirceu, ela foi bem mais tranquila do que a gente tem observado até aqui. Um ponto técnico importante que foi levantado por alguns ministros hoje e que, se tivesse sido acatado pelo tribunal, poderia ter diminuído um pouco a pena do José Dirceu, foi a observação do ministro Toffoli de que, no acórdão, o tribunal teria usado o mesmo fato, a posição de proeminência de José Dirceu na cena política nacional, para justificar, com base em dois dispositivos diferentes do Código Penal, o aumento de pena de José Dirceu. Isso seria vedado pelo direito brasileiro porque você não poderia atribuir duas consequências jurídicas negativas ao mesmo fato, em princípio. O ministro Joaquim Barbosa discordou desse argumento, apontando que uma coisa era a proeminência de José Dirceu dentro do esquema do Mensalão, que não era uma posição pública. Outra coisa era a posição que ele ocupava no governo. Então, essas duas posições de proeminência diferentes foram usadas para justificar, com base em dispositivos diferentes do Código Penal, o aumento de pena. Os ministros Lewandowski e Marco Aurélio concordaram com a posição de Toffoli, mas a maioria do tribunal manteve intacta a condenação do réu José Dirceu. Os embargos de declaração estão chegando ao fim e, na semana que vem, provavelmente a grande questão que vai se colocar, questão para a qual muitos dos ministros provavelmente estão guardando suas forças, é o debate acerca do cabimento ou não dos embargos infringentes, que pode alterar profundamente a situação de alguns dos réus.